Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Rio. Então, os três shantis, né? Um para que o estudante se desimpeça, outro para que os poderes naturais desimpeçam o estudante e a aula, e o outro é que o ambiente desimpeça o encontro. É um monte de desimpedimentos, porque essa dimensão ela pode ficar bem empacadinha, né? Então, a gente aqui trabalha com a inércia gigantesca. Então é isso. Bom, chega de conversa mole. Então, a gente parou aqui é, nos comentários do Swami com relação ao mantra número 5, onde o professor, né, o guru, ele fala do conhecimento inferior. E ele vai estar falando aqui, literalmente, das convenções gramaticais e da métrica, né? Então, agora eu venho aqui, ó, onde a gente havia parado. Agora, Vyakaranam significa o estudo da linguagem. Porque acontece, porque acontece que os Vedas estão em idioma sânscrito. Só uma curiosidade sobre o sânscrito. Já foi mais do que descoberto que ele começou como uma linguagem falada. A escrita veio bem depois. Né? Bem interessante isso. E se devemos estudar sânscrito ou não, é um grande debate em qual país. Aí o Swami vai botar aquela pilha que ele costuma botar, né? Na Índia, no próprio país de onde vem o sânscrito, né? Da própria região. Outros países já estão estudando. Aqui estão questionando: precisamos de sânscrito ou alemão? Portanto, Vyakaranam significa linguagem. Para estudar qualquer livro, você precisa conhecer o idioma do livro. Eu não estou pedindo que você estude sânscrito. Agora temos comentários em inglês. Você pode usá-los. Mas, se você leu comentários em inglês, você precisou de quê? Você precisou de inglês. Você precisa estudar algum idioma. Então, podemos considerar isso como estudo da linguagem. Literalmente, Vyakaranam significa gramática. Aí ele vai para o próximo, né? Niruktam significa etimologia ou origem das palavras. É quando o estudante ele estuda não só a raiz de cada palavra, mas de onde ela vem. Né? É um estudo muito bonito, né? Você encontra modificações de palavras que você não esperava. Às vezes a palavra ela vem de uma origem completamente inusitada e dá um outro resultado depois de milhares de anos ou centenas. Quando há confusão em relação ao significado de uma palavra, você pode ter que ir até a origem dela. Num tribunal, etc., né, na área jurídica, eles fazem isso porque, quando tem que interpretar a Constituição, existem especialistas nisso. Eles irão até a origem da palavra em questão. Quer seja de origem latina ou grega, analisá-la se trata de etimologia. Nem sempre é necessário. Quando você está estudando Satyam, Yanam, Anantam, Brahma, Brahma, qual é o significado da palavra Yanam? Né? Vamos necessitar de muita análise etimológica. A etimologia védica é chamada de Niruktam. Etimologia significa o estudo da origem das palavras. Isso aqui tudo para se referir ao conhecimento objetal, né? Que ele comentou lá em cima.
Seria o conhecimento do mundo, o conhecimento inferior. Então, agora ele vai chamar o próximo é Chandra. Chandra significa, aliás, Chandra significa ciência métrica. A métrica em que cada mantra deve ser pronunciado. Quantos quartos há em um mantra? E em cada quarto, quantas sílabas existem? Por exemplo, o Gayatri Mantra, que é bem conhecido, possui três padas, três quartos. Tripada Gayatri, apenas uma observação sobre a importância do Chandra. Também existem dois tipos de Gayatri Chandra. Um é chamado de Gayatri normal, o outro é chamado de Nikriti Gayatri. Geralmente, no Gayatri, cada pada, cada linha, possui 8 sílabas. Aí ele está falando aqui um verso, né, do Gayatri Mantra. Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodeya. Então, cada linha dessa aqui são 3 vezes 8, 24 sílabas. É tripada, né? É dividido em três. De acordo com as regras da métrica, você deve contar apenas as vogais e não as consoantes. É como se conta sílabo de verso em português também. A gente conta pelas vogais, né? As vogais é que direcionam. Aqui na primeira linha, Tat Savitur Varenyam, o Varenyam que você canta com o Nia como uma letra composta. Então, o número de sílabas passará a ser 7. Se você cantar Vareniyam, o Ni e o Yan como separados, então haverá uma sílaba extra, serão 8. Quando você faz isso, com a letra composta Nia, serão 7. Portanto, qual será o total? Em vez de 24, teremos 23. Se for 24, é Gayatri. Se for 23, é esse Nikriti Gayatri. A coisa é bem específica, né? Agora, existem regras sobre ocasiões em que o Gayatri deve ser cantado em ocasiões, e ocasiões em que o Nikriti Gayatri deve ser cantado. No Gayatri Romás, Gayatri deve ser cantado. Em Sandhya Vandanam, o Gayatri não é o Gayatri normal, mas o Nikrit Gayatri. Então, ele tocará a cabeça. Isso é num ritual onde você entoa esses mantras, né? Ele está falando aqui, né? Savitriya, Rishir, Visamatraha, etc. Tá, isso aqui quer dizer o seguinte: ele tocará a cabeça. Vishwamitraha é o Rishi, né? Quando ele canta Rishi, ele toca a cabeça. Então, quando ele está entoando a métrica, ele tocará a boca. Mas muitas vezes ele não sabe onde tocar e vai virar o rosto para o outro lado, né? Isso porque ele está cantando esse Nikriti de 23 sílabas. Então, quem é o Devata, né? Savita Devata. Já que ele entoando, como é que é? Já com ele entoando esse aqui de 23 sílabas, o canto durante esse Sandhya Vandanam tem que ser Varenyam apenas. Isso ele está falando para quem conhece bem, né? Esse, esse Sandhya Vandanam. Pois bem, assim, para cantar um mantra apropriado, do modo apropriado, durante a ocasião apropriada, deve-se saber onde cabe o Gayatri e onde cabe o Nikriti Gayatri, etc. Isso é chamado de quê? Chandra, a ciência métrica védica. Então, finalmente, Jyotishan. Jyotishan significa astrologia. É Panchangam. Panchangam. Então, é preciso conhecer. Bom, então é preciso conhecer isso aqui que ele colocou, que eu não sei o que que é. Sabemos qual é a data em inglês hoje. Eu acredito que isso aqui seja um calendário apropriado para essa astrologia védica, né? Sabemos qual é a data em inglês hoje, mas não sabemos qual Titi hoje, ou qual Amavasya, Paurnami, Trayodasi, etc. Pois todos os rituais são baseados nesses parâmetros. Isso aqui é o seguinte, o parâmetro do calendário astrológico védico, ele é lunar. Então, ele obedece a um ciclo diferente.
ele está falando com relação a esses ciclos da Lua, né? Então, todos os rituais são baseados nesses parâmetros. É por isso que a primeira coisa que se faz pela manhã em uma casa tradicional é olhar esse Panchangam, é o calendário lunar védico. Isso numa casa tradicional, né? Que coisa, hoje em dia está em desuso isso. É o calendário lunar indiano. E é por isso que toda pessoa ortodoxa é hoje em dia criticada como o quê? Sutapadzan Pachangam. Anteriormente, isso era considerado algo bom. Agora, acabou por significar o hábito de um sujeito inútil. Esse é o Paramarthananda, ele faz muita crítica, porque com essa tremenda modernização da Índia, muitos desses conhecimentos estão sendo tidos pelos mais jovens, né, por vários tipos de propaganda, como um conhecimento inútil, uma estrutura inútil, né? Sarvapriyananda já vai um pouco mais longe e diz que existe uma agenda anti-Índia em termos de guerra híbrida, o que é bem possível, né? Porque tem uma depreciação que está ocorrendo em alguns setores da Índia com relação a esse conhecimento milenar. Por isso que ele disse, né? Antes era bom, né? O cara ia lá, consultava o calendário lunar, que bacana, ele está por dentro, vai acabar fazendo um ritual, etc. Agora acabou por significar o hábito inútil de um sujeito inútil, né? Então, para Martananda, sempre que pode, ele critica um pouco essa modernização forçada, né? Que está negando, inclusive, as raízes lá da Índia. Todos os rituais são baseados nas coordenadas de tempo e espaço. É por isso que em Sankalpa nós dizemos que todo o cosmos, né? Ele botou uma frase aqui que eu não sei o que que é. Aí ele fala assim: não Ganges, podemos cantar, né? Uma música sobre o Ganga aqui, o Ganges, eu não sei, né? Mas o que que Esse importa? Kovan aí é um rio lá de Tamil que eu já Kovan, vi em né? outros. É, eu já vi lá. Ah, tá. Por isso que ele está Não, fazendo essa comparação, porque eu já vi em outros trechos aí no Gita, que ele menciona. tá. Verdade. Kovan é um rio. Boa, Marcelo. Então, todos os rituais védicos, você tem que dar localização espacial em todo o cosmos. Não só nós damos a localização espacial, também nos referimos à localização temporal, né? Nos referimos ao tempo, incluindo também qual é a yuga, qual é a era. Para esse propósito, você precisa ter o conhecimento desse Jyotishan. Não é uma astrologia preditiva, como a que a gente conhece. Jyotishan não é preditiva, mas é o conhecimento suficiente para fazer os rituais no momento apropriado. Se não soubermos, que pelo menos saibamos consultar esse calendário lunar indiano, né? Panchangam. Consultar o Panchangam em si requer muito conhecimento. Caso contrário, estaremos olhando alguma página sem entendermos nada. Portanto, deveríamos pelo menos saber como olhar o Panchangam. E tudo isso se enquadra em quê? No Veda Angani, né? Lembra que são os ramos auxiliares do ensino ao Veda, que é considerado como aparavidya, que é o conhecimento dito inferior, né? E qual a utilidade, né? A utilidade é que tenha uso aqui nos cinco grandes rituais e na meditação, tendo como objeto alguma representação de Ishvara, né? Então, Panchamar e Agna são aqueles cinco grandes rituais que às vezes as pessoas se referem como cinco grandes sacrifícios. E Ishvara Upasana é uma meditação tendo por objeto alguma alguma representação de Ishvara. Pode ser qualquer deidade, pode ser um atributo de Ishvara, né? Podem ser nomes sagrados, podem ser meramente os nomes de Ishvara, os vários nomes, né? Os vários modos como ele é referido. E aqui acabou a parte 7, mas eu já terminei de traduzir a parte 8. Para Martananda, ele sempre comenta
no início, né, de uma outra aula, que aqui a gente está chamando de partes, ele está aqui na oitava aula, relativa aqui especificamente ao Mundaka, o que que ele faz? No comecinho, ele faz uma retrospectiva, né? A gente vai entrar aqui, eu vou ler para vocês, tá? Bem devagar. Ele vai estar simplesmente revendo, recapitulando uma parte aí dos versos anteriores, né? Nessa parte aqui, na oitava aula, ele vai retomar um pouquinho o verso número 5, né? Que na anterior a gente parou no verso número 5. Então vamos lá, retomando, recapitulando aqui o verso 5, né? Um resumo. Tudo aqui é importante, né? O discípulo Shaunaka aproximou-se do guru Angiras e fez uma pergunta. Veja, é como é o Vedanta. O Vedanta não vai atrás de ninguém. O Vedanta fica plantado num canto que nem um gato desses de padaria. Você joga em cima de um saco de batata e ele fica lá. Ele não vai sair dali, de jeito nenhum. Vedanta não faz proselitismo. Então, é o suposto estudante, o pretendente a estudante, que se desloca para chegar diante do conhecimento, né? Ou seja, o que que o Vedanta está querendo dizer é o seguinte: você está aqui porque você quer. E o que que eu tenho a falar é isso. Afinal de contas, você que veio aqui. Eu não fui atrás de você, né? É o que que eu tenho a apresentar é isso. Essa é a tradução disso aqui tudo, né? Estou disponível, mas não vou mudar em nada o que eu tenho a ensinar. É você que está vindo atrás desse ensino, né? Então o discípulo aproximou-se do guru e fez a pergunta. É uma das maiores perguntas que a gente tem nas Upanishads. O que é aquilo que, uma vez conhecido, tudo na criação pode ser conhecido? Essa pergunta ela denota bem o nível, né, a qualidade desse estudante. E vimos na última aula a mensagem transmitida por essa pergunta. O aluno quer saber o que é Jagat Karanam, a causa de todo o universo. Jagat, o universo, tá? Esse universo físico manifesto. Por que, por que isso? Porque ele já conhece a natureza do Karanam, mas ele quer saber qual é a causa de tudo isso, né? Então, qual é a natureza? O que que aqui está implícito no conhecimento védico, né? Qual é a natureza do Karanam que já é conhecida quando se faz essa pergunta, né? O Karanam é Ekam, ele é único. Por isso que os Upanishads dizem, é o um sem um segundo. É um modo de dizer que só tem ele, né? É único. É o um sem um segundo, não há outro, né? Karanam é saram, ele é essencial, ele é a essência, ele é o substrato. Karanam é nityam, é eterno. E somente Karanam, a causa, é satyam. Só ele é essencial, só ele tem existência independente, ele não deve sua existência a absolutamente nada. Por isso que se diz que ele é único. Tal qual o ouro nos ornamentos, né? É uma das analogias que a gente encontra bastante. Carian, qualquer produto, né? Qualquer produto, significando que a gente teria infindáveis carians, né? Que é o que essa palavra aqui, anecan, denota. Muitos, infindáveis, variadíssimos. Carian, qualquer produto, é anecan. Qualquer produto é asaran, não tem substancialidade própria, né? Ele deve várias características dele, né? Ele deve a existência dele, ele deve tudo. Por isso que depois o Vedanta vai falar uma coisa que as pessoas confundem muito. Ele vai dizer, o mundo é irreal. O que que o Vedanta está querendo dizer? É que o que que a gente entende por mundo não tem substancialidade própria, né? Qualquer Karyan é meramente Namarupa, é meramente nome-forma. Sempre que for ver um texto de Vedanta assim, Namarupa, aí o que que o texto está querendo dizer por trás de tudo isso? É a ausência de substância, de substrato,
né? Namarupa é tido meramente como um aspecto, né, visual, só isso, iluminativo, né? É algo que é dado por nós, né? É anityan, ou seja, ele não é permanente, ele não é eterno. Ele surge e desintegra-se. Por fim, Karyam é a Satyam. Isso aqui é o mais importante. Não tem existência própria. Não tem existência própria, não tem consciência própria e não tem como dar felicidade e nem ilimitação. Isso que quer dizer a Satyam. Tudo aquilo, todas aquelas três características que a gente vê que é o do ser, que a gente diz assim, o ser é existência, consciência, e ele é ilimitação, e aqui, né, apareceria como bliss, uma bem-aventurança ananda. Satyam está querendo dizer, a Satyam está querendo dizer que você não vai encontrar nada disso em nada manifesto. Nesse sentido, a colocação do Vedanta é radicalíssima, é nada. Nada, vírgula, nada. Né? Então, nenhum parente, nenhum laço afetivo, nenhum laço profissional, nenhuma grande ideia, nenhum vínculo se justifica por causa disso aqui, nenhum vínculo vicioso, né? Nenhum vínculo onde a pessoa fica presa. É por causa disso, porque tudo que é manifesto em si é meramente um namarupa, é meramente uma manifestação. Nesse ponto, o Vedanta ele é radicalíssimo, e isso se aplica, inclusive, a qualquer coisa sutil, inclusive ao aspecto não manifesto da manifestação. Ele também deve sua existência ao ser. Tudo, absolutamente tudo. É desses pontos radicais que a gente parte na investigação. Não tem existência própria. Logo, apenas um único Karanam aparece na forma de vários produtos. Se conhecemos a causa de todo o universo, ele está botando causa porque isso é um ensino intermediário, onde a relação de causa e efeito tem importância. Depois, o Vedanta ele vai eliminar isso também. Então, botou a causa entre aspas. Se conhecemos a causa de todo o universo, podemos dizer que somente o Karanã está aparecendo na forma de todo o universo. É o que está implícito na pergunta do discípulo Shaunaka. É isso que, em última instância, é isso. Se uma pessoa que está ouvindo esse ensino, ela ouvisse só isso, e isso bastasse, não tinha que falar mais nada. Você pega toda esse monte de escritos de milhares de anos e poderia abandonar todos eles. O problema é que a construção mental ela é muito elaborada, né? Ela é assim. E realmente ela precisa de uma tecnologia que entre em cada construção e faça com que você veja essa construção de uma outra forma, de uma forma não identitária, de uma forma na qual você não vai buscar a sua identidade nesse monte de namarupas. Quando fala no sentimento, é namarupa também. Ele tem nome, ele tem uma forma. Qual é a forma dele? É o modo como atua, né? Uma intuição também. Então, todo o universo sutil se enquadra em Namarupa também, né? Qualquer coisa manifesta isso, né? Sutil e manifesto, sutil ou densa, está tudo enquadrado na mesma categoria por esse tipo de Darshana que a gente estuda aqui, que é o Vedanta, né? Em suma, está resumindo, né? Não existe universo algum à parte de Karanã. Como não existe universo separado do Karanã, por conhecer o Karanã, ao conhecer o Karanã, você compreendeu a essência do universo inteiro. O Vedanta vai te mostrar que a essência do Karanã é a mesma sua. Esse que é o ponto final. É isso que é a revelação, é isso que se chama de iluminação, compreensão, autoconhecimento. Qual é a essência minha, de Deus e desse universo? Eu, o mesmo.
sempre o mesmo, um só, um único. Portanto, a questão é: o que é o Karanam? O que é essa causa? Nós o chamamos aqui de Karaneshwara, né? Ishvara, a causa. Ele botou uma frase, um termo aqui, ó, Karaneshwara Dhyanam, né? Que seria em você meditar, contemplar Ishvara como sendo a causa, né? Então, por isso que ele bota aqui. O que que é o Karanam? É Ishvara. É o que que a tradição indiana, né, a tradição hindu chama de Ishvara, né? E a gente sabe o que que é Ishvara. Ishvara não está separado do seu produto, da criação, né? É nisso que essa oitava aula vai se deter aqui, usando inclusive outras analogias como o da aranha, né? Não é como é o Deus criador, por exemplo, cristão, da, é, da maçonaria, vamos dizer assim. É um Deus demiurgo, ou seja, ele cria, né? É separado do que ele cria e é como se ele tivesse retirado para algum local. Não, Ishvara não é isso. É que nem Dayananda dizia, ele tem uma sequência de uns 24 vídeos no YouTube muito bons e fala sobre a visão hindu de Deus. Aí a pessoa diz: o que que é Ishvara? Diz: olha, no que lhe diz respeito, Ishvara é tudo que está ao seu alcance agora, qualquer coisa, né? Pensamentos, sentimentos, intuições, esse universo manifesto, até onde sua visão alcança. Isso aqui é Ishvara, né? É o Ishvara que está aparecendo para você agora, é esse. Se é uma outra pessoa no Oceano Pacífico, ali no barco, Ishvara é aquilo ali, né? Então você não tem como separar essa causa do seu efeito. O professor ele começou a dar resposta a isso no quarto mantra. Ele apresentou dois ramos da ciência, Aparavidya e Paravidya. Aparavidya significa todos os ramos da ciência que tratam do universo. Esse Karya Prapancha é o universo visto como um resultado, tá? Como decorrente de algo, decorrente de um efeito. Paravidya significa a única ciência que trata de Karana Ishvara, né? Essa é a diferença. Então, a gente teria uma ciência única para lidar com a causa e inúmeras outras ciências para lidar com os efeitos, né? A Paravidya é qualquer ramo da ciência que lida com esse universo que é um efeito. E a Paravidya, que é esse que lida com o efeito, terá quantos ramos, né? Esse mundo, né, olhado como um efeito, aqui a gente está olhando o mundo como um efeito. O Vedanta, ele é uma depuração do olhar. Sempre que ele fala alguma coisa aqui, é como a coisa está sendo vista. E tudo isso para o Vedanta é provisório, tudo isso vai ser desmontado, tá? Nessa hora aqui, a gente está vendo, Karya Prapancha, é você vendo esse mundo aqui como uma manifestação, como um efeito, tá? Sendo esse mundo que estamos olhando ele como um efeito, sendo ele anekam, sendo ele múltiplo, a Paravidya também vai ter vários ramos, porque ela lida com esses efeitos, né? Com esse efeito que é multivariado, né? Não somente vários ramos, outros cada vez mais novos irão surgir. É por isso que a geração mais velha não consegue entender os formulários de inscrição. Engraçado, né? Como ele vai e começa a comentar uma outra coisa. É por isso que a geração mais velha não consegue entender os formulários de inscrição das faculdades atuais, porque se referem a tantos ramos da ciência que a gente não os compreende mais. A paravidiar sempre será muitos, mas paravidiar, o conhecimento superior, é apenas aquela ciência que lida com Karanam, com o efeito. Quantos Karanams, né? Quantas causas tem?
Aí ele responde, Eka Karanam, ou seja, uma causa única. Portanto, para Vidyā, o conhecimento superior, ele é único. E esse Aparavidyā, que é o conhecimento inferior, ele é múltiplo. Muito embora todos os ramos que lidam com o mundo possam ser chamados Aparavidyā, relativos ao conhecimento inferior, a Mundaka Upanishad vai se limitar apenas a dois ramos desse conhecimento inferior, né? Nomeadamente o Karma Yoga e o Passana Yoga. Alguém tem dúvida de por que Karma Yoga e o Passana Yoga são o conhecimento inferior a Paravidya? Isso aí ele esmiuçou bem, né, no encontro anterior. Karma Yoga significa a arte de viver no mundo. Ao dizer arte de viver, não estou me referindo a nenhum grupo em particular, mas sim refiro-me a como viver significativamente de forma colaborativa. Ele está falando isso porque na Índia tem um trabalho de um guru ali muito famoso, o nome desse trabalho em inglês é Art of Living, é a arte de viver. Eles têm vários trabalhos relativos a escrituras, relativo à parte cultural, música, edição de músicas, por isso que ele fez esse comentário, né? Ou seja, Karma Yoga, na verdade, é uma arte de viver no mundo mesmo. A arte onde, apesar de tudo, você entende que você não tem como ser o centro do mundo. Apesar de todo o teu sistema de navegação e conhecimento, a princípio, né, a priori, parece indicar isso, né? Ao dizer arte de viver, não estou me referindo a nenhum grupo em particular, mas sim refiro-me a como viver significativamente de forma colaborativa, certo? Aí vamos continuar então. O segundo ramo de Aparavidya é o Passana Yoga, ou é essa que é a definição desse tipo de meditação. Meditar em Ishvara, né? Ou meditar em Ishvara nesse contexto, olhando Ishvara como a causa, né, do mundo, como a causa, como o único Karanam, né? E como é que vai fazer? Aí vem aquela velha coisa do Vedanta, né? Meditar em Ishvara como? Como é que eu vou meditar em algo que não está definido, não tem forma nenhuma, não está delimitado por nada, já que é tudo? Se tudo manifesto a ele, como é que eu vou meditar nele? Eu vou atribuir a Ishvara diferentes formas para quê? A bem da meditação. Ou seja, isso é uma concessão ao aluno. É uma concessão ao ponto de compreensão onde está o aluno, né? Então, como uma concessão, você vai usar uma representação de Ishvara. Embora Karaneshwara seja apenas um único, podemos lhe atribuir simbolicamente qualquer número de formas para representá-lo. Quando meditamos assim, isso se chama o Passana Yoga. Então, é uma meditação onde você está sempre em relação com o Ishvara. Portanto, ela já traz em si um componente devocional, uma bhakti. Isso aí só mostra como na tradição não tem separação entre caminho do conhecimento, caminho do Karma Yoga, caminho da Bhakti, não tem essa separação na tradição. Os diferentes recursos que são apresentados, eles mostram um panorama geral, onde isso tudo se apresenta misturado, né? Karma Yoga mais o Passana Yoga pertence aí ao Aparavidya, que interessa aqui no Mundaka, né? O Mundaka está interessado nisso, né? Qual é o Aparavidya? Qual é o conhecimento inferior que o Mundaka Upanishad está interessado? A Mundaka Upanishad está interessada nisso aqui, Karma Yoga e o Passana Yoga. Então, Jnana Yoga é chamado de Paravidya. Então, Jnana Yoga já é considerado um conhecimento de outra natureza, o conhecimento, o meio para o conhecimento último.
tá? Jnana Yoga é meio, tudo isso é meio, né? Jnana Yoga é aquilo que vai conduzir diretamente o estudante ao conhecimento último, que é ele mesmo, ele estudante. Então, Jnana Yoga é chamado de Paravidya, através do qual, é um meio, através do qual, eu falo isso toda hora para a pessoa não ficar presa nas palavras, né? Você não é uma palavra, né? Você não é limitado por palavras, mas na conjuntura em que estamos, a gente vai usar palavras para desfazer as confusões que foram feitas, sendo lastreadas nas palavras que usamos para descrever a nós mesmos. Nós nos entendemos erroneamente. Então, através do qual conhecemos e realizamos esse Ishvara último, né? Sem estar relacionado a forma nenhuma, a nome nenhum. Você vai realizar, vai ver que a natureza de Ishvara é a mesma da sua. É nesse ponto que o Jiva ele é igual a Ishvara, né? Em termos práticos, no mundo manifesto, são bem diferentes, com atribuições diferentes e com dotações de estrutura diferentes. O meio refletor de Ishvara é Maya, é o poder do ser que dá forma a tudo. O meio refletor do Jiva, do ser humano, é o corpo sutil, que é uma estrutura de conhecimento, uma estrutura de lidar com a experiência em si, né? Mas não é, na verdade, um criador, tá? O ser humano, na verdade, não cria, ele transforma e coloca, né, essas ideias todas, todas essas coisas que já estão no mundo, seja ele manifesto ou não, ele bota em prática. Mas, na verdade, não dá para dizer que o ser humano é um criador, tá? Ele é um operacionalizador, ele é uma entidade experienciadora. Dentre os muitos ramos de Aparavidya, né, daquele conhecimento inferior, aqui o professor vai falar sobre esses dois ramos, Karma Yoga e Upasana Yoga, porque ambos, por um motivo só, ambos é que vão ajudar uma pessoa a chegar a Paravidya. Esses dois, na verdade, é que vão estar por trás das quatro qualificações do Vedanta. Quer dizer, não vão estar exatamente por trás das quatro, mas eles vão estar por trás de uma delas, que é o quesito disciplina, é uma mente disciplinada, né? Essa mente disciplinada, ela é desenvolvida especificamente por Karma Yoga e Upasana Yoga, tá? Então é desenvolvido por Karma e por Bhakti. É estranho falar isso. As pessoas têm uma ideia estranha de Vedanta, né? E aí fica estranho dizer isso. Mas, na verdade, então, a qualificação, né, o que torna uma mente qualificada é uma prática de Karma Yoga e uma meditação devocional, que é a Upasana Yoga. Esses aí é que vão dar aquelas características da mente, né? Capacidade de se abstrair dos sentidos, né? De foco, e daí por diante. É dado por isso aqui. Ambos esses vão ajudar uma pessoa a chegar a paravidiar, por causa da qualificação, né? Assim, a paravidiar é um trampolim, é uma sadhana. Sadhana é um meio para você conseguir algo. Então, a paravidiar, né, esse conhecimento inferior aqui, basicamente, Karma Yoga e Upasana Yoga, é uma sadhana, é um meio de você chegar ao seu objetivo, né? Aí você acaba vendo que não tem nada de inferior, né? É só o modo da gente falar, né? Para avidiar é o sadhyam, sadhyam é a meta, né? E a para avidiar é o sadhanam, o meio para se chegar à meta. E moksha, né? E moksha é o sadhyam final, né? É o seu objetivo final é moksha, é a liberação.
é o autoconhecimento. Portanto, nossa jornada é de aparavidya rumo a paravidya e daí para moksha. Esta é a jornada, a qual deve ser sequencial e não simultânea. É preciso ir através de aparavidya de modo a preparar a mente. E então ir a paravidya e ganhar Karaneshwara Yanam, ou seja, e ganhar o conhecimento desse Ishvara que é a causa. O que é ganhar o conhecimento de Ishvara que é olhado aqui como a causa? É ganhar o conhecimento da sua natureza. Esta é toda a jornada espiritual. Esse é o resumo da jornada espiritual, lembrando de novo, conforme esse darshana espiritual chamado Vedanta. A gente está aqui lidando com Vedanta, né? É natural que a pessoa compare, né, pese com outros darshanas ou até de outras culturas, né, taoísmo, etc. Mas aqui especificamente a gente está detido no Vedanta. Por que a gente está detido no Vedanta? Por que Vedanta? Porque o Vedanta, ele basta por si mesmo. Ele é uma fonte de conhecimento independente, que basta a si mesmo. Ele não precisa da confirmação de nenhum outro meio de conhecimento, e muito menos de um outro darshana espiritual. Né? Isso é para o aluno não perder tempo com isso. Mais vale a pena ele se dedicar a um darshana espiritual, dedicar mesmo, do que ele ficar tentando comparar vários. Porque algumas vezes os meios usados são diferentes e podem criar algum tipo de confusão, tá? Então ele resumiu aqui qual é toda a jornada espiritual para o Vedanta, o Darshana, né, do Vedanta. Através de aparavidya, do conhecimento inferior, você prepara a mente para entrar no Jnana Yoga, que é aquilo que vai te levar, é o meio através do qual você chega ao conhecimento direto, né? Essa é toda a jornada espiritual. O Swami está dizendo que ela deve ser sequencial e não simultânea. Mas a verdade é que a gente acaba meio que, na prática, né, lidando muitas vezes com aspectos simultâneos, porque a gente entra no Jnana Yoga, compreende bem, etc., só que às vezes falta um bom lustre espelhos para aquilo que você compreendeu ficar facilmente acessível, né? O espelho da mente. Então, muitas vezes a pessoa ela volta a fazer algumas práticas dessa. Algumas pessoas não abandonam essas práticas nunca, né? Tinha um grande Jnana Yogi, né? O Abhedananda, que ele era um bhakta, né? Ele adorava viver praticando essa Upasana Yoga, né? Adorava. Ele também gostava muito de cantar. Então, depende muito, né? Tem outros que não, tem outros que perdem contato com o ensino totalmente e com sinceridade, assim, não vai fazer falta, né? O objetivo não é manter você agarrado no Darshana espiritual, é você chegar ao objetivo para o qual o Darshana está apontando, né? Isso a gente chama de jornada espiritual. Quando a espiritualidade e materialidade perdem o sentido, então não há mais o que se falar em jornada espiritual. Mas em termos de jornada espiritual, do objetivo de cada darshana espiritual, em relação a eles, o do Vedanta funciona assim, né? Essa é a estrutura dele. Ele vai esmiuçar um pouquinho isso aqui, ó, no próximo parágrafo. Nas primeiras duas linhas do quinto mantra, ele resumiu o que é esse conhecimento inferior. Ele diz: são os quatro Vedas e aqueles seis Vedangás. Esses seis Vedangás são o que se usa como apoio para estudar o Veda, né? É a pronúncia, é a métrica, a gramática, etimologia, astrologia também.
Eu disse na última aula que aqui os quatro Vedas se referem à primeira parte dos quatro Vedas, aquela que a gente viu lá no começo das explicações do Swami, né? Que tratam de karma e upasana, conhecidos como o karma kandan, aquela parte onde o estudante ele faz coisas, ele executa rituais, ele tem esse modo, né? Ele se programa karmicamente para viver a vida dele. Karmicamente, que eu falo, ele atua como um karma yogi, né? São conhecidos como karma kandan e o upasana kandan. O Upasana Kandan é aquilo onde você vai meditar em Ishvara. Essa que é a base, né, da primeira parte de cada Veda. É sempre isso. Kandan significa seção. Os seis angás mencionados são ramos auxiliares, que são necessários para a compreensão adequada do Veda. Assim, a Paravidya é o Veda Purvabhaga, aquela primeira parte deles, né? A parte onde divide a parte ritualística e a parte meditativa em Ishvara, que lida com o karma e o passana. Mais sobre a Paravidya estudaremos adiante nessa Mundaka Upanishad. Até aqui vimos na última aula. Agora o professor chega à definição de Paravidya. Mantra número 5, última linha. Ele fala essa frase aqui, ata parayaya, e essa palavra enorme, que eu nem sei nem pronunciar. Ele vai dizer o seguinte, olha, ata significa agora. É muito comum nos textos assim, o indivíduo, quando vai apresentar algo, ele fala assim, agora tal, né? Ou seja, o que quer dizer esse agora? Dado que você entendeu tudo que eu falei até agora, né? Então agora eu vou avançar em relação ao que a gente falou anteriormente. Onde é que eu estava aqui? Aqui. Então, depois de definir a paravidyā, agora estamos chegando à definição de paravidyā. Muitas vezes é como funciona essa palavra agora nas escrituras, né? Depois que eu falei tal, 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 agora eu vou introduzir o paravidyā. O que é paravidyā? Yaya, esse conhecimento, o que é paravidyā? É esse conhecimento através do qual se reconhece o Aksharam. Aksharam significa aquilo que é eterno, aquilo que é indestrutível. É assim que Brahma é referido na Mundaka Upanishad. São, é o ângulo através do qual a gente está olhando Brahma é esse. É através do fato dele ser eterno, dele ser indestrutível. Estamos olhando ele através de Nitya, né? Nitya, aquilo que é permanente. Como o gancho é esse, é esse ângulo que vai ser explorado aqui. Aquilo que é eterno, aquilo que é indestrutível. O que é eterno? Nós já vimos. O que é eterno é aquilo que é único, né? Ele tem essas outras características aqui. Ele é único, ele é essencial, é permanente, é independente e é tido aqui como uma causa. Então, o que é eterno? É aquela causa que é única, que é essencial, que é permanente e que é, talvez, a coisa mais importante aqui, independente, Satya. Portanto, somente o Karanam é Aksharan aqui, né? Somente essa causa pode ser esse aqui, esse Akshara. Na verdade, ele está falando tudo isso aqui para ele equiparar a causa, né, a causa a, ao que está se querendo descobrir. Ele está querendo equiparar, ele está querendo dizer o seguinte: você quer saber aquilo que a gente chama de causa? É isso que você está querendo saber. E que, ao mesmo tempo, que é eterno. O Vedanta ele vai juntando as coisas aos poucos, tá? Na Mundaka Upanishad, o nome usado para
Essa expressão aqui, que seria Ishvara como a causa, é Aksharam. É isso que ele está querendo saber. O que é aquilo através do qual, quer dizer, o que é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo conhecido? É a causa. É isso que ele está querendo dizer. Aquilo através do qual torna tudo conhecido, uma vez que você o conhece, é a causa de tudo que você conhece e é eterno e indestrutível. Muito ao contrário das coisas que você conhece, que são todas destrutíveis. É isso que ele está querendo resumir aqui. O que que você quer saber é aquilo que é a causa disso aqui tudo e que é indestrutível, tá? Eu vou dar uma parada por aqui, porque ele vai entrar aqui nesse parágrafo, ele vai fazer uma pequena digressão aqui. Ela é até bonita, vale a pena fazer devagar, né? Bom, o que que a gente vê de todos esses textos do Vedanta é que ele está explorando ângulos de compreensão. Por que que ele explora ângulos de compreensão? Aí eu queria terminar esse encontro falando de um post que o professor colocou no grupo sobre uma fala de Bhagavan Ramana, que tem muito a ver com isso. Por que essa importância toda, né, a isso, ao modo como o pensamento humano ele trafega nessas coisas? O que que isso aí tudo quer dizer, afinal de contas? Né? A coisa aqui, ela é muito básica. Olha só, é tudo uma questão de como você vê as coisas, porque o modo como você vê as coisas é que vai dar o significado delas para você. E é com base no significado que toda a sua vida ocorre. É com base no significado, na importância que você dá a tudo, que você vai sentir de acordo, que você vai pensar, vai se relacionar. Olha que bacana isso aqui. Um livro estava sendo lido no qual ocorre uma pergunta se o mundo foi criado para a felicidade ou a miséria. Isso lá no Ashram, do Ramana Maharishi, Tiruvannamalai. Todos os olhos se viraram para Bhagavan Ramana para a resposta. A resposta foi a seguinte, abre aspas. A criação não é boa nem é má. A criação é como é. É a mente humana, olha só a importância do Vedanta. É a mente humana que, sabendo disso ou não, não adianta, ele não sabe disso. Ele vai passar pela mesma coisa. É como a coisa funciona, né? É a mente humana que coloca todos os tipos de construções sobre ela, como vê as coisas de seu próprio ângulo e como convém a seus próprios interesses. Uma mulher é apenas uma mulher, mas uma mente vai chamá-la de mãe, outra mente vai chamá-la de irmã, e ainda outra vai chamá-la de tia, e assim por diante. Os homens amam as mulheres, em geral odeiam as cobras, e são indiferentes à grama e às pedras à beira da estrada. Estas conexões, que são mentais, olha que bacana, são as causas de toda a miséria do mundo. Essas conexões que são feitas pelo default kármico de cada um são a causa de todas as misérias pelas quais ele pode vir a passar. A criação é como uma árvore pipu. Os pássaros vêm para comer seus frutos, ou se abrigam sob seus galhos. Os homens se esfriam em sua sombra, mas alguns podem se pendurar nos galhos. Ainda a árvore continua a levar uma vida tranquila, sem se preocupar com e sem saber de todos os usos que ela tem, né? O que que ele está querendo dizer? O que que Deus tem a ver com isso, cara? Você que sai fazendo as coisas. É a mente humana que cria suas próprias dificuldades e depois chora por socorro. Deus seria tão parcial a ponto de dar paz a uma pessoa e tristeza para outra? Na criação, há espaço para tudo, mas o homem se recusa a ver o bom, o saudável e o belo, e continua choramingando como o faminto homem que se senta ao lado de um prato saboroso
e, em vez de se esticar a mão para saciar a fome, continua se lamentando. De quem é a culpa? De Deus ou do homem? Mas, felizmente para o homem, Deus, em sua infinita misericórdia, nunca o abandona. Ele sempre dá a ele novas chances, fornecendo gurus e escrituras para guiá-lo a encontrar os erros de seus caminhos e, finalmente, obter a felicidade eterna. Pronto. Por isso que existe Vedanta. E por isso que o Vedanta trabalha o tempo todo a mente do cara. Porque é a bússola, a mente é a bússola do indivíduo. A bússola egóica é uma bússola bichada, é uma bússola detonada pelo próprio modo como o usuário está vendo ela, né? Ela aponta para algo que não existe em si, que é o ego. E com base nisso, ela cria todos esses vínculos que não existem, né? O mundo é de valor neutro, a criação é de valor neutro. É por isso que muitas pessoas passam por uma experiência e passam bem. Outras passam pela mesma experiência e odeiam aquilo, criam um problema tremendo, né? O que que é que dá essa capacidade de criar vínculo? É o modo como está ajustado o teu sistema de experiência, que é o corpo sutil. Ele foi ajustado com base em quê? Na tua herança kármica. Então, só você pode ajustar isso, claro que com ajuda, né? Sem ajuda é impossível. É engraçado, é assim, ó. Sem ajuda é impossível você ajustar, mas só você pode ajustar. É engraçado isso, né? Sem ajuda desiste, não vai ter como, é praticamente impossível. Mas na hora do ajuste, só você pode ajustar. Então é bacana, por isso que está aí o Vedanta. E por isso que você tem tantos Upanishads, cada um olhando uma possível fonte de problemas de um ângulo. Aqui a gente está vendo um ângulo. O ângulo é que o mundo tem uma causa, né? Essa coisa de que o mundo tem uma causa e a causa é Deus serve para um monte de coisa. Desde você massacrar um adversário político seu, ou um adversário religioso, até você ajudar o mundo mesmo, mesmo sabendo das suas diferenças, né? Então aqui ele está explorando isso. Ele vai provar que essa causa aqui na Upanishad, o efeito se resume a ela, né? Mas é um ângulo. Então, quando a pessoa está agarrada a isso, eu já fiquei muito agarrado a isso e eu botava a culpa de tudo em Deus. Eu tive o bom senso de botar a culpa de tudo em Deus, porque Deus não está nem aí se você bota a culpa em cima dele, né? Para ele, você é meramente mais um bêbado que sentou ali diante dele e começou a falar um monte de bobagens. E não dá a mínima, nem vai mudar a relação dele com você por causa disso, né? Mas muitas pessoas se prendem nisso, né? O mundo é justo, o mundo é injusto, quando na verdade a única coisa que elas podem fazer é pegar, por exemplo, um Darshana espiritual como o Vedanta e ajustar o teu instrumento de experiência de um modo que ele lhe seja realmente útil. É isso que o Vedanta faz. E aqui especificamente nesse ponto, quais são os dois recursos mais importantes que essa tradição védica, olhada sob esse ângulo, né? A tradição védica ela é olhada de vários ângulos, mas olhado do ponto de vista desse Vedanta tradicional, quais os recursos que ele te dá que ajudam a ajustar a mente? É meditar em Ishvara, né? É o Upasana em Ishvara, o Upasana Yoga, e se comportar como Karma Yogi, né? Se valer do Karma Yoga. Esses são meios poderosos de ajuste. Quando se usa esses dois meios, eles não só servem para embasar a trajetória em direção ao Jnana Yoga, mas eles também ajudam a lidar muito com isso que a gente leu aqui, né? Eles eliminam quase todas as arestas nesse contexto que a gente falou. Por isso que a gente lida com isso aqui tudo. E é por isso que o Swami ele é tão meticuloso. Aliás, é por isso que o ensino é tão meticuloso, né? Porque as confusões são muito elaboradas, são muito detalhadas. As confusões que o ser humano cria, parece aqueles anzóis com várias, né? Aquele grupo de anzóis que a gente chama aqui no Rio de Garateia. Você joga no local um monte de bicho agarra, usa pescalim, lula, tudo. O ser humano, quando ele está numa vida puramente egóica, ele parece uma garateia. O que que der ali, aquilo ali agarra. E o que que agarra, ele constrói uma história. Ele está criando uma relação, tá vendo? As relações que ele está falando.
Tudo isso é muito rápido. Quando o indivíduo vê, ele está apanhado. Aí ele precisa de um ajustador, né? Ele precisa de algo que reequilibre esse sistema de experiência dele de navegação, que é o corpo sutil. É só isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Né? Vale a pena refletir, né? Dar uma lida nesse post do professor, que é muito bom. Uma colocação do Ramana muito boa mesmo. Em última instância, vai se ver depois que não tem culpado nenhum. Não tem Deus culpado, não tem ser humano culpado, porque não existe ser humano em si. Aí o ser humano ele se livra de uma coisa que é muito chata, que é a culpa, né? Ele acaba anulando em compreensão a culpa, que é a anulação mais poderosa que tem da culpa, né? Não há culpados. O mundo é assim e a gente tem que aprender a navegar nele do modo melhor possível. E o Vedanta, né, a sabedoria védica, dá um sistema de navegação muito eficaz. É tão sistema quanto o do ego, só que em termos de qualidade é infinitamente superior, né? Tudo que a gente está fazendo aqui é aprendendo a usar um sistema de navegação muito mais adequado, né? Contanto que você preze a paz. Se você não prezar a paz, esse sistema do Vedanta não vai adiantar nada, porque ele vai tornar você um cara antibélico, por exemplo. Então, você vai ser inútil para fazer uma guerra pelos seus próprios interesses. Vai ser um inútil para esse tipo de objetivo. Então, para quem preza a paz, realmente, o autoconhecimento, aí é um sistema de navegação estupendo, né? E mais bacana, ele no salto final dele, ele faz você abandonar ele também. Ou seja, ele é perfeito. É impecável, é perfeito. Ele é perfeito do começo ao fim, né? Então é isso aí. A gente então retoma a partir daqui, quando ele vai falar aqui, ó, é por isso que na nossa tradição, etc, etc. É isso aí, gente. Então vamos encerrar. Om Purnamada Purnamidam Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao primeiro Dakshinamurti, gratidão ao Vedanta, a toda essa linhagem de ensinos propagando ao longo de milênios. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Tchau. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração
exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.